Jesus Cristo é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Olá, amados, tudo bem? Sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 14, Palavra Poderosa, dentro do tema que fala a respeito do Criador e a sua criação. Dentro de uma abordagem, vamos falar agora sobre a criação, né? Falávamos aulas anteriores sobre a Bíblia Sagrada e agora nós vamos falar especificamente sobre a criação. Trazendo uma consideração, nós podemos falar que um querubim revestido de glória. Amados, nós sabemos que Deus criou os anjos antes mesmo da criação do universo, ou por que não dizer do multiverso, né? E também do homem. Existia um anjo que estava acima de todos os outros anjos. Um chefe, né? Arcanjo significa chefe de anjo, um chefe, o qual todos os outros estavam subordinados. Um secretário direto de Deus. Temos a revelação no profeta Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 17, a origem e a natureza de Satanás. Então, como foi que aconteceu? Está escrito: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que aos seus cativos não deixava ir para casa? Olha, vai chegar um dia que nós vamos olhar para aquele bicho lá e vamos falar: esse aí é. Note, amados, que por 5 vezes ele afirmou que faria. Então caiu. O primeiro passo para o fracasso é o orgulho e a autossuficiência ou a autoconfiança. E assim o pecado teve origem nos céus. Então foi lá que originou o pecado, através dessa operação. Queridos, a maioria dos problemas que temos hoje poderiam ser evitados. Pensamentos se tornam palavras. Entenda isso. Palavras se tornam ações. Ações se tornam hábitos. Hábitos se tornam caráter. E caráter se torna em destino. Um líder brasileiro, conhecido aí internacionalmente, certa feita ele declarou o seguinte: esta é a igreja que mais cresce no Brasil. Qual foi o resultado? Deus fechou a sede. O teto que tinha como motivação o céu, desenho das nuvens, desabou matando 8 pessoas. Olha que coisa. O que dizer do ex-pregador Jimmy Swaggart, na Argentina, quando estava para subir a rampa, perguntou ao seu coordenador como estava o evento. E prontamente o coordenador respondeu: há 100 mil pessoas dentro do estádio e 100 mil fora. Então ele disse, olha o que Jimmy Swaggart infelizmente disse: Deus
precisa do meu ministério para evangelizar o mundo. Qual foi o resultado? Acabou aí. Ele foi surpreendido com uma prostituta no interior de um veículo. Que coisa, né? Amados, no Salmo 19, versículo 13 e 14, diz o seguinte: também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amados, muito cuidado com a soberba, com a prepotência. Provérbios capítulo 16, versículos 18 e 19, está registrado o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Maquiavel disse: quer saber quem é o homem? Dê-lhe um pouco de dinheiro e um pouco de poder. Aí você vai conhecer. Em Ezequiel, no capítulo 28, versículos 12 até o versículo 15, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sátio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci perante, ou permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aquela figura maravilhosa, linda, bela, chamada Lúcifer, se corrompeu. Um dia esse anjo resolveu assumir o lugar de Deus, queridos, achando que tinha condições de ser como o próprio Deus. Só que ele se esqueceu. Por um momento, a loucura veio sobre ele e ele se esqueceu que foi Deus quem o criou. Então era a criatura se voltando contra o seu Criador. E assim Deus o expulsou juntamente com todos os anjos que se revoltaram, que resolveram ficar contra Deus, que se uniram a Lúcifer. Com isso, eles perderam a condição de anjo e se tornaram em demônios. Deus não criou demônios, Deus criou anjos, mas pela rebelião que aconteceu nos céus, todos eles se transformaram em demônios. Por isso nós temos todos os demônios que conhecemos hoje, porque no passado eram anjos. Devemos entender que o poder e a soberba, eles perdem o seu valor quando se misturam com a soberba. O poder e a soberania, eles perdem o seu valor quando se misturam com a soberba. É como a tomada de um eletrodoméstico desligado da energia, entende isso? Amados, o plano da criação de Deus, mas Deus tinha um plano no qual ele colocou em prática através da sua palavra. E assim, tudo foi criado através da palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. O universo foi criado pela palavra.
pela palavra, entendemos que foi o universo formado, ou melhor, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 25, nós temos aí a criação dos céus, da terra e de tudo que neles há. Então Deus coloca em operação a sua criação. Nisto, nós estamos trazendo a lume, estamos trazendo o esclarecimento pela palavra de Deus de como surgiu toda a criação. Por isso que nós abordamos que tudo aconteceu através de uma rebelião que houve nos céus, quando Lúcifer se rebelou contra Deus e ele foi atirado por terra, e nessa operação ele foi transformado em Satanás. Imagina o Senhor colocando Lúcifer na presença dele e todas as hostes celestiais presentes, de repente sai fogo da presença do Todo-Poderoso e consome aquela criatura e ele se transforma em uma criatura horrenda, horrível. Satanás e é lançado por terra. E com ele todos aqueles que se rebelaram. E a partir daí, então Deus coloca em plano a sua criação. Né? Nós temos aí capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis. Né? No 1 nós temos um planejamento. No capítulo 2 nós temos a execução da criação propriamente dita. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Na próxima ministração, continuaremos tratando sobre esse assunto. A paz do Senhor Jesus seja com a vossa alma. Graças a Deus e amém.